Oi, pessoal, vamos chegando. Então, gente, hoje nós vamos falar sobre as emoções e os sentimentos que estão em torno do câncer, né? A gente vai falar dos sentimentos e emoções depois que uma pessoa tem o diagnóstico, mas também das pessoas, das emoções anteriores ao câncer, né? Eu acho que todo mundo já ouviu falar e acredita que a gente tem... Oi, Nayara! Que a gente tem... o corpo e mente são uma coisa só. Eu gosto de dizer, Neiva, bem-vinda, eu gosto de dizer que é mais que isso, né? Nós somos corpo, mente e espírito, mas nem todo mundo concorda com essa terceira vertente aqui, e a gente fica bastante no corpo e mente, que é uma coisa só, um interfere no outro. Todo mundo aqui concorda? Faz assim... Concorda que a gente é corpo e mente e que um interfere no outro? Bom, vão respondendo aqui, eu vou seguindo. Sim, nós somos corpo e mente. E as pessoas têm facilidade em aceitar essa ideia. Mas, quando se trata de uma situação de câncer, o que eu vejo é que as pessoas se preocupam muito com a questão física, né? Então, com a alimentação, com a desintoxicação. Todo mundo quer ver aquele tumor longe dali do corpo, né? E esquece que a nossa mente tem uma participação intensa no processo. Ela participa no processo de desenvolvimento de uma doença, ela participa do processo de cura ou de não cura, né? Eu dou muitas palestras, eu estava dando antes do Covid, né? Estava dando muitas palestras pelo Brasil com a equipe da Terapia Gerson, e eu fazia uma pergunta assim para todo mundo que estava assistindo, né? Qual foi o motivo, qual foi a causa do desenvolvimento do seu câncer? Porque todo mundo que estava ali nessas palestras eram pessoas que estavam vivendo uma situação de câncer, né? E assim, nas últimas que eu participei, chamou muito a minha atenção, porque eu perguntava, qual foi a causa? 100% das pessoas presentes e que estavam com câncer diziam que o seu câncer tinha sido causado por um problema emocional. Aí a segunda pergunta, tá, e o que você está fazendo para resolver este problema emocional? E aí ninguém estava fazendo nada, né? O desespero de se ver livre do tumor era tão grande que as pessoas relegavam essa questão lá para os cantos, né? Sem se dar conta de que deixar isso debaixo do tapete, não mexer com isso, podia inclusive bloquear o seu processo de cura, né? Então, olhar para os nossos sentimentos, olhar para o que é que está acontecendo dentro do nosso interior, tentar perceber se antes do desenvolvimento do câncer a gente passou por uma situação de trauma, né? Lá existem muitos cientistas que dizem assim que... Oi, Ângela. Que quando uma pessoa sofre um trauma, né? Um trauma que pode ser de qualquer tipo, pode ser um divórcio, pode ser a morte de uma pessoa querida, pode ser um acidente, né, muito traumatizante. Quando a pessoa não consegue lidar com essa situação, em 2 anos ou 3, no máximo, um câncer está surgindo. Então,
Eu gosto sempre de perguntar para as pessoas, lá atrás, 2, 3 anos antes do diagnóstico do seu câncer, você passou por alguma situação de trauma? É muito comum todo mundo trazer alguma situação que não ficou bem resolvida, né? Relações afetivas, né? Relações familiares, relações de casamento tóxicas, coisas que não conseguem se resolver. A pessoa não tem uma forma de vazão para esses sentimentos e aí acaba surgindo um câncer, né? Eu costumo fazer uma visualização com as pessoas, eu não sei se a gente tem tempo para fazer isso aqui, para poder abordar tudo, mas eu vou falar bem rapidamente assim, qualquer pessoa, se vocês imaginarem, né, que vocês estão com um limão na mão e chupando esse limão, vocês não sentem imediatamente que as suas glândulas salivares começam a produzir saliva, que a boca enche de água? Eu só de falar nisso eu fiquei com a boca cheia de água aqui. Por quê? Porque a nossa mente, olha só, eu não tô com limão nenhum na minha mão e eu só de pensar num limão, que eu tô chupando um limão azedo, isso já provocou uma reação física no meu corpo. Então, da mesma maneira como a nossa mente é capaz de disparar um processo físico, como uma saliva, ela é capaz de desenvolver um processo que acabe gerando um câncer ou uma outra doença, né? Então, a gente tem que estar atento, sim, a esse processo, né? Para poder pensar em cura, né? Até, assim, eu queria explicar para vocês, antes da gente prosseguir, só para vocês terem uma ideia de como é que esses processos emocionais e de sentimentos têm a força, né, o poder de fazer com que o nosso corpo desenvolva uma doença tão grave quanto um câncer. Eu gosto de pedir para vocês imaginarem uma situação assim, né? Se vocês estiverem na frente, de repente num cercado assim, dentro de um pasto, né, cercado, vocês estão andando ali e vocês veem um touro bravo, né? E esse touro bravo está vindo na sua direção. E aí o que acontece? No nível do seu pensamento, você vai pensar, ops, perigo, né? E no momento em que surge o perigo, surge uma emoção correspondente. Nesse caso muito específico aí do touro, que sentimento, que emoção que surge? Surge medo, né? E no momento em que a gente sente medo, o nosso corpo reage fazendo com que a gente secrete hormônios, né, do estresse, como a adrenalina, como o cortisol, né? E esse hormônio, ele tem uma função muito específica, que é de nos proteger numa situação de perigo, né? Então, o que ele faz no corpo? Diante de um perigo, diante de um touro, você tem duas situações. Ou você vai fugir ou você vai lutar contra o animal, né? Então, para você fazer qualquer uma das duas coisas, o seu corpo precisa estar preparado para isso. E é isso que esse cortisol vai fazer. Ele vai desativar uma série de sistemas no corpo para trazer a energia gasta nesses sistemas para suas pernas e para os seus braços. Então, por exemplo, ele desativa sistema reprodutor. Você não precisa dele naquele momento. Ele desativa o lado do cérebro responsável pelo pensamento racional. Nesse momento de perigo, você funciona com o seu intuitivo, né? Com as suas intuições. Você não decide se você vai correr ou se vai lutar com base na sua racionalização, você não calcula, você simplesmente sabe o que você tem que fazer, né? Então, o cortisol faz com que esse lado racional do cérebro, ele pare de funcionar no seu total, né?
Ele faz com que o seu sistema digestório pare também, ele interrompe essa função desse sistema. Por quê? Porque você não vai comer ali, você não precisa dele. Então você traz todas essas energias para braços, para poder lutar, ou para as pernas, para poder fugir. E tem um sistema que muito nos interessa aqui, nessa situação, que é o sistema imunológico. Ele desliga o sistema imunológico, porque ele não precisa dele nesse momento. Se a pessoa se ferir, ele vai precisar, mas enquanto a pessoa não está ferida, ele não precisa dele temporariamente. Então ele vai concentrar e você ali, intuitivamente, você vai entender que você não vai dar conta de lutar com um touro e você vai fugir, muito provavelmente. Você corre, pula a cerca e vai para a segurança. E no momento em que você vai para a segurança, esse cortisol, então, as glândulas param de produzir o cortisol, e os sistemas começam a funcionar tudo de novo, tá? Então você saiu do medo, saiu para a segurança, essa mensagem foi para o seu cérebro dizendo estou segura e estando segura eu posso desligar o cortisol. Então o cérebro manda essa informação. Então o que a gente vê de tudo isso? O que isso tem a ver com câncer, né? Essa situação do touro é uma situação de estresse. É uma situação de estresse agudo, né? É uma situação que aconteceu e acabou. Ponto. Então, subiu o cortisol, baixou o cortisol. Uma situação de trauma que a pessoa não vence, ou numa situação de câncer que a pessoa não consegue lidar com as emoções do momento, ela fica no medo, né? E esse medo faz com que o cortisol fique ativo, né? É uma situação de estresse aí crônica, né? E aí o que acontece? O nosso sistema imunológico fica prejudicado e a nossa capacidade de tomar decisões racionais fica prejudicado também. Então, conseguir lidar com as nossas emoções é fundamental para a gente conseguir fazer com que o nosso sistema todo funcione corretamente do jeito que a gente precisa dentro de uma situação de câncer, né? Nós, na nossa vida moderna hoje, por que fica tão fácil desenvolver esse estado de estresse crônico que a gente vive? Porque a nossa vida é completamente fora do natural, né? A gente trabalha o dia inteiro com metas, com objetivos, com relacionamentos de trabalho difíceis, às vezes relacionamentos familiares muito difíceis, e isso mantém a gente nervoso, ansioso, estressado, né? Sai de manhã correndo para trabalhar, trabalha lá num ambiente ruim, muitas vezes, né, de briga com o chefe, de disputa com os colegas, pega trânsito para ir, trânsito para voltar, chega em casa, vai assistir um jornal nacional aí da vida e mais notícia ruim, notícia ruim, notícia ruim, e a gente fica no estresse crônico e, portanto, com o nosso sistema imunológico funcionando abaixo do que ele deveria estar funcionando. Então, quem está numa situação de câncer precisa olhar para isso, né? Precisa olhar para as emoções que estão rolando, precisa olhar e tentar perceber se alguma coisa do passado pode ter influenciado no processo do desenvolvimento do câncer. Porque se muitas dessas pessoas, né, que dizem, o meu foi emocional, eu trabalhava, né, eu tinha um chefe assim assado, que puxava, que tinha uma postura agressiva. Tá, e aí? Então o que você faz com isso, né? Se você vai continuar nesse ambiente, porque se você continua nesse ambiente, você não está dando as condições para a sua doença ir embora, né? Para todo o processo, todo o tratamento que você está fazendo, poder funcionar como deve. Então, precisamos olhar lá para trás. E aí, no presente, além de todos os problemas que a gente já pode estar trazendo do passado, a gente ainda tem essa situação aí
do câncer, que por si só mobiliza uma série de sentimentos e de emoções complicados, difíceis de lidar. Durante a semana eu coloquei uma pergunta aqui no Instagram, assim, numa enquete, na verdade. O que você acha, quando você teve o diagnóstico de câncer, que sentimento você teve? Medo, raiva, indignação ou não senti nada, né? E, como já era esperado, 70% das pessoas que responderam que o sentimento que prevalece é o medo, né? E aí a gente entra em duas situações, né? Uma delas é como vencer esse medo, né? E como resolver as situações em torno dos nossos relacionamentos para reduzir as nossas ansiedades, as nossas situações todas aí de emoção, né? Então, o medo, muita gente quer uma resposta assim, como é que eu venço o medo? Não existe uma fórmula mágica para a gente vencer o medo. A primeira coisa que eu digo que a gente precisa fazer, e não é um processo fácil, é um pouco a cada dia, é entrar num processo de aceitação desse sentimento. O medo existe, aceita que ele existe, porque tudo aquilo que a gente aceita tende a reduzir ou desaparecer, né? Tem uma frase até que diz assim, aquilo a que a gente resiste, persiste. Então, se eu resisto ao medo, se eu tenho medo de sentir medo, esse medo vai permanecer e ele vai deixar a gente nessa situação de fragilidade, né? Um outro ponto é como que a gente pode, a gente aceita, mas a gente vai tentar reduzir isso, né? Não é no sentido de fazer sumir, mas a gente precisa abrandar esse sentimento, porque se a gente não abranda, o nosso cortisol, o estresse crônico permanece, né? Isso vai nos acompanhar. Então, primeiro, todo mundo que tá aqui, se todo mundo tá nessa situação de câncer, todo mundo em algum momento se deparou com essa situação de medo, né? E aí é interessante perguntar, né, qual é o medo, né? Se vocês quiserem me responder aqui, quem tá nessa jornada de cura, eu chamo assim, gente, jornada de cura do câncer, se você sente medo nesse momento, como que esse medo se manifesta, como é que você tá lidando? Olha, a Ana Tereza diz que tem muito medo. Ana, você quer subir? Quer vir aqui conversar comigo? O pessoal ouvindo, quer falar desse seu medo? Se alguém quiser subir, vir aqui falar sobre o seu medo ou da sua raiva ou do sentimento que for, é bem-vindo. Vamos? Posso te mandar um convite, Ana? Me fala aqui. Se você não quiser, tudo bem. Bom, a Ana não respondeu. Vamos andando. Se alguém quiser subir aqui para a gente conversar sobre a sua situação em especial, o seu sentimento, dá um oi aqui para mim, fala que eu te chamo, eu te puxo para cima, tá? Então, vamos lá. O medo foi no momento da descoberta, tá? E é interessante, olha só, essa semana, interessante não, é muito triste. Essa semana, depois que eu fiz essa pergunta no Instagram, uma pessoa me perguntou, tá, Nayara sente medo, mas não sente raiva. A Suzana tem pânico de recidiva. Pânico, ela insiste, pânico. Tá, Suzana, eu entendo perfeitamente. E vejam só, eu não tenho câncer, eu nunca tive. Quem me acompanha sabe por que eu entrei nesse assunto câncer, né? Que foi porque várias pessoas familiares, entre eles mãe
e irmã tiveram câncer e o médico disse que eu seria a próxima e eu senti muito medo, eu senti pânico mesmo. E eu fui atrás do que eu podia fazer, se havia alguma coisa que eu podia fazer, e eu descobri que havia muita coisa que eu podia fazer, né? E no momento em que eu comecei a colocar em prática tudo aquilo que eu podia fazer e com atenção para o meu emocional, esse medo ficou muito mais brando, né? Para as pessoas que estão aqui, depois, se alguém quiser manifestar o que é que você está fazendo, você, fora o tratamento convencional, o que você pessoalmente está fazendo para lidar com a doença. Suzana, depois você teve remissão, né? Você faz alguma coisa para evitar essa recidiva? Por que eu tô perguntando isso, gente? Porque quando a gente age, quando a gente tá fazendo alguma coisa por nós, a gente se empodera. E quando a gente se empodera, o medo ainda existe. E era isso que eu ia dizer para vocês. Mesmo com toda essa situação, mesmo sabendo tudo isso que eu sei, mesmo fazendo tudo que eu faço para nunca o câncer chegar na minha vida, o medo aparece na minha vida, sim. Medo de câncer? Sim, medo de câncer. Às vezes aparece lá uma dorzinha nas costas, eu já, opa, aí começa, aí eu sinto um nódulo de tensão aqui. O que é isso? Será que é um câncer? Mas logo, gente, assim, a nossa mente é muito poderosa, para um lado ou para o outro. Quando a gente está consciente de que a gente está nesse movimento, no movimento do medo, a gente afasta o medo, né? É que nem eu falei, não brigar com ele, né? Eu entendo que eu tenho medo, eu não vou brigar com ele, eu entendo, mas na hora que ele surgir, eu vou entrar com as minhas formas de abrandar isso. Primeira coisa é saber que eu estou fazendo tudo que está no meu poder e que muito provavelmente isso é uma paranoia só, né? Que não tem sentido, que é um nódulozinho aqui, não é um câncer, mas é um nó de tensão, que eu tô muito tensa, eu tô trabalhando muito, enfim, né? Tudo isso surge. Então, é a gente que vai lidar com isso, né? No dia a dia. Existem algumas formas de a gente lidar também quando esse medo surge, quando esse medo vem à tona, né? Existem várias técnicas, né? Uma delas se chama... Deixa eu só ler aqui o que a Suzana falou. Mudei a alimentação, reduziu a proteína animal, aumentou as verduras e legumes, sucos, faço caminhadas todos os dias e tento não me estressar. Ótimo, perfeito, é por aí. Depois, Ana, mudei toda a alimentação, atividade física e um tempo do dia para meditar. Perfeito. Análise nesse período parado. Ok, perfeito, é isso mesmo. Tá? Então, são várias coisas, né, na verdade, que a gente pode fazer e esse é o caminho mesmo que vocês desenharam, né? Mas, então, algumas técnicas para a gente reduzir o excesso do medo e o excesso da tensão, tá? Quando vocês perceberem que o medo surgiu, primeiro, no nível mental, falar para si mesmo, eu tô com medo, esse medo é normal, acontece com todo mundo que está vivendo ou que viveu essa situação, vai passar. Esse é um primeiro passo. Um segundo passo, para quem tem algum tipo de espiritualidade aqui, seja de que tipo for, gente, aqui não tem essa de uma ou outra, eu tô falando de espiritualidade, não de religião. Mas quando a gente consegue se conectar com aquela figura que para nós representa o poder, a inteligência máxima, quando a gente consegue entrar em contato com ele, a gente pode pedir. Eu já vou ler, Socorro, o que você colocou aqui. Pedir para tirar o medo, pedir para a gente ter força, pedir para tirar a doença, tudo isso, fazer essa conexão com Deus, com o universo, com a figura que vocês têm como Deus, né? Essa é a palavra que a gente mais conhece.
A Socorro disse, todos os sentimentos, no início não fiquei com medo, mas quando comecei a químio, fiquei com raiva e indignação. Bem interessante, Socorro, eu até queria que você falasse mais sobre isso. Se quiser subir, me fala que eu te chamo. Agora, tem umas outras técnicas também, umas outras questões que vocês podem usar aí, algumas fórmulas, tá? Primeiro, exercício físico costuma aliviar muito a ansiedade, tá? Então, alguma coisa leve que você possa fazer no momento, né? Até essa semana eu postei um exercício que eu faço aqui, eu comprei recentemente um trampolim, e para mim eu acho excelente, porque ele cansa, né? Ele faz a gente suar, faz o nosso coração acelerar, o nosso sangue circular, e a gente desestressa quando a gente está fazendo exercício físico. Então, esse é um ponto, inclusive, para tirar o foco do medo, né? E de novo, mostrar que a gente está agindo, que a gente está fazendo tudo no dia a dia, né? Uma outra coisa, o medo, ele sempre vem acompanhado de muita ansiedade. Então, eu vou ensinar para vocês um exercíciozinho muito simples, tá? Que é o seguinte, aqui, bem no meio do nosso peito, bem aqui assim, a gente tem uma glândula que é o timo, tá? Vocês podem fazer o seguinte, coloquem as mãos, olha, nessa posição assim, bem aqui no meio do peito, tá? E aí vocês vão pressionar para dentro e respirar fundo ao mesmo tempo. Quando vocês inspirarem, automaticamente a mão não mexe, ela tem que continuar no mesmo lugar onde vocês colocaram. Então, automaticamente vai fazer uma pressão sobre o timo e isso vai aliviar a ansiedade, o medo, tá? Então, algumas vezes, algumas respirações. Ou mesmo a respiração profunda, mesmo sem apertar o timo, sem pressionar o timo, a respiração profunda, respira em 4, contando até 4, segura o ar lá dentro em 4, depois solta contando 4 e segura aqui embaixo o pulmão vazio, mais 4. Faz isso algumas vezes e vocês vão sentir que o corpo vai acalmando e o medo vai embora, tá? Então isso são só umas pequenas técnicas para ajudar no momento, né? Porque a gente precisa tentar solucionar aquilo que nos causa estresse. Então a gente tem que buscar uma via de solução, mas a gente tem que também buscar a via do alívio. Então isso que eu passei aqui para vocês é para o alívio, né? É para o alívio. A Rosa, Mariane enviaram uma solicitação para participar do vídeo. Rosa, posso te chamar então? Ei, Rosa. Deixa eu baixar o volume aqui. Oi, Rosa, tá travado aqui. A Rosa caiu. Você escuta bem, Ana? Caiu, a Rosa caiu. Vamos ver se ela aparece de novo, se ela pede para entrar, porque ela pode estar com problema de internet lá, né? Então, aí eu queria, enquanto a gente espera ela, se mais alguém quiser entrar, pode colocar. Enquanto a gente aguarda a Rosa, eu queria trazer para vocês, deixa eu só ver que horas são aqui, porque eu não posso. Temos tempo ainda bastante, né? Eu queria trazer para vocês uma ideia sobre cura, né? De quando a gente fala em cura, né? Existem duas palavras que se encaixam quando a gente pensa em resolver uma doença. Uma delas é sarar, a outra é curar. E a palavra cura envolve muito mais do que sarar de alguma coisa física, né? Se você machuca o dedo, ele vai sarar, vai ficar tudo normal e tal. A cura
E no caso de um câncer, que é uma situação muito mais séria, muito mais intensa, e que envolve muitos fatores, quando a gente fala de cura, envolve a gente olhar para dentro, né? Não é só uma questão de o tumor sumiu. Eu vejo algumas situações que eu quero colocar para vocês. Existem pessoas que entram nessa situação de câncer e elas fazem os tratamentos e elas saram, tá? Afonso, eu já te chamo, tá? E elas saram. O tumor some, elas têm uma remissão. Mas os processos internos que vieram junto com esse câncer não são trabalhados. Então, a verdadeira cura não acontece. Eu acho que ela está mais associada ao interior do que à doença em si, né? E existem pessoas, vai ficar gravada, tá, Neiva? E existem pessoas que nem têm a cura física, vamos dizer, mas o processo, a jornada que ela viveu durante o câncer fez com que ela resolvesse tantas questões internas que às vezes a pessoa até vem a falecer, mas ela vem a falecer curada. Dá para entender isso? Porque ela resolveu, ela entendeu, ela captou a mensagem que veio junto com a doença e ela conseguiu resolver internamente. Às vezes não dá jeito, não dá conta de resolver fisicamente, mas internamente ela vai curada, né? Eu sei que não é isso que todo mundo quer. A gente quer a cura completa, a cura interna e a cura do corpo, né? Do espírito, das emoções e do corpo. Essa é a cura global, né? Eu vou deixar gravado assim, Neiva. Eu vou chamar o Afonso. É o Félix. Oi, Félix. Eu não sei se ele apertou sem querer ou se ele chamou mesmo. O Félix. Oi, Félix. Vamos ver se ele consegue entrar. O Félix, pessoal, é um médico cubano que veio ao Brasil na vinda com os médicos cubanos. Aquela situação de cancelar a participação deles. E ele está aqui no Brasil, em Fortaleza, e ele viveu uma situação com a mãe dele, e eu espero que ele possa contar aqui, mas parece que a internet dele está difícil de entrar. Mas, então eu queria deixar isso para vocês, essa questão do sarar e do curar. A jornada de cura do câncer passa por um olhar por todas as nossas etapas. O que eu vejo no meu dia a dia, com pessoas que estão na jornada, né, e que estão inteiras, né, no processo, quando elas chegam mais avançado, né, já no processo de cura, elas falam que elas não são a mesma pessoa, elas mudaram por causa do câncer. E quem faz a lição de casa sai dessa doença muito mais empoderado, muito mais forte para as situações da vida, né? Estou tentando cancelar aqui isso. E essa jornada de cura do câncer envolve também uma busca da mensagem que o câncer quer trazer para a gente. As doenças sempre têm alguma mensagem para nos trazer, as doenças sérias assim, né? Então,
como cada um tem a sua mensagem, e é importante fazer essa busca para tentar entender que mensagem é essa. Tem pessoas que a mensagem é curar um relacionamento que está doente. Tem pessoas que percebem que elas precisam curar em si mesmas uma mágoa, uma raiva em relação a uma pessoa ou a uma situação. Elas precisam solucionar essas questões. Enfim, existem várias mensagens. Tem pessoas cuja mensagem é reduza o ritmo, né? Outro dia eu tive uma situação que eu vivi, eu quero compartilhar com vocês, que foi o seguinte: eu levei um tombo muito recentemente, há alguns meses. Eu levei um tombo muito feio aqui na porta da minha casa e eu quebrei o pulso, né? Não sei se dá para vocês verem aqui essa cicatriz. Eu caí, quebrei o pulso, precisei ir para o hospital, fazer uma cirurgia, colocar um pino aqui. E eu voltei do hospital e assim, eu não estava conseguindo nada, porque a dor era intensa, voltei sem gesso, então a dor era muito grande, só com pino lá dentro. E eu cheguei aqui e já no meu ritmo de quem tem que fazer, caí de novo em cima do mesmo braço, em cima da mesma mão. Não chegou a quebrar de novo, mas nesse momento eu comecei a pensar o que é que isso está querendo me dizer. Porque não é possível eu cair, quebrar o braço, depois cair de novo em cima do mesmo braço. Que mensagem isso aqui tem para mim? E para mim ficou muito claro qual era a mensagem para mim. Você tem que parar. Chega. Tá fazendo demais. O que você tinha que se meter aí, mexer nas coisas se você tá se recuperando de uma cirurgia, né? E nesse momento foi muito difícil para mim, porque eu sou uma pessoa muito agitada de fazer, mas eu parei. Eu fiquei 2 meses sem gravar vídeo pro meu canal, porque eu precisei me dedicar à minha cura. E essa é uma questão que eu quero deixar para vocês. Então, de vocês se questionarem o que o câncer está querendo dizer para vocês, o que vocês precisam. Às vezes é isso mesmo, às vezes você precisa parar. Você precisa olhar para você. Você está olhando demais para os outros e não está olhando para si mesmo, né? São várias mensagens, cada um é um, né? Até tem um estudo bem interessante, viu, gente? Que é assim, que fala da personalidade propensa ao câncer. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Alguns pesquisadores aí chegaram à conclusão de que existe uma personalidade que tem propensão a desenvolver câncer. E essa personalidade é mais ou menos, assim, vou falar bem grosso modo, é a pessoa que faz tudo pelos outros, pouco por si. É a pessoa que é boa, maravilhosa. É aquela pessoa que, se a gente olhar para ela, a gente vai dizer, é o anjo na terra, porque ela se desdobra por todos, mas por ela não. Ela passa por cima de si mesma e ela não faz aquilo que ela quer fazer, ela faz o que os outros querem que ela faça, porque a grande motivação dela é agradar aos outros, né? Pode parecer bonito, pode parecer que é uma pessoa altruísta, mas na verdade isso reflete muito de uma baixa autoestima, né? Uma baixa aceitação de si mesmo e ter que ficar alegrando e conquistando as outras pessoas, né? E às vezes o câncer vem justamente para mostrar isso, que você não precisa fazer tudo pelos outros, que você pode fazer por si mesmo, que você precisa fazer por si mesmo. Às vezes o câncer vem para dizer, para te dar a oportunidade de descansar, porque se você não tiver uma doença, você não para, né? Você trabalha em excesso, você produz em excesso, e você não para, você não descansa. E aí ele vem e fala, para, agora não dá mais. Não é uma questão de você querer ou não querer parar, você tem que parar.
Agora você vai ter que olhar para você de qualquer modo, ou você olha por você, para você mesmo, e cuida de si mesmo, ou você a doença te leva embora. Né? A Suzana diz aqui, infelizmente conheci uma senhora assim, foi uma santa e morreu com cancro. A Suzana acho que é de Portugal, né? Nunca tinha pensado dessa forma. E é bem isso mesmo, sabe? Então, a pessoa que consegue sacar isso, né, de que eu não tô me olhando para mim, eu não tô cuidando de mim, eu tô cuidando de marido, de pai, de mãe, de filho, e eu, né? Às vezes a pessoa que consegue sacar qual é a mensagem e tomar as decisões para poder resolver isso, essa é a pessoa que está no caminho da cura, tanto física quanto emocional e espiritual, sabe? É um encontro consigo mesma. Eu conheci uma pessoa, para vocês, isso assim é um outro exemplo, para vocês verem como cada um tem um processo mesmo, cada um tem a sua própria mensagem, né? Eu conheci uma pessoa que trabalhava assim, uma workaholic, né? Trabalhava ao excesso, né? Deixa eu só ver que horas são aqui, gente, para não passar do nosso tempo. Uma pessoa que trabalhava, então, em excesso, e essa pessoa chegou a falar para mim assim: eu não consigo parar, eu não consigo parar. Para ah, para eu conseguir parar, só se eu tiver uma doença grave. Ela falou isso para mim com todas as letras. E aí, vocês sabem o que aconteceu? Aconteceu um câncer, que foi o que ela precisou disso para se permitir fazer as mudanças de trabalho, de forma a não se agredir do jeito que ela estava se agredindo, se obrigar a parar, como eu falei, como eu também tenho essa tendência de não parar, né? E, bom, graças a Deus essa pessoa se curou, mas é só para mostrar para vocês como o câncer vem acompanhado de mensagens que a gente precisa olhar. Ana falou assim, minha irmã era assim, nem tempo de se tratar, morreu antes, né? Então, gente, vocês veem que é uma situação intensa e séria e que a gente precisa olhar para isso. Então, esse meu... e mais um ponto, né? Que eu gosto muito, as pessoas que eu oriento, eu falo para elas assim, né? Que quando a gente encontra uma mensagem desse tipo, né? A gente pode olhar, ou melhor, não para a mensagem, quando a gente encontra uma situação de câncer, a gente pode olhar para essa situação, para esse câncer, de duas maneiras. Como oportunidade, sua mãe, né? O Félix. Depois, se você quiser contar a sua história, Félix, oportunidade ou como uma desgraça, um terror que aconteceu na vida da gente. A pessoa que opta pela oportunidade, ela faz o processo inteiro. Ela investiga, ela vê o que aquela doença tá tentando trazer para a gente, né? Então, e aí a gente pode dizer que quando a gente entende a mensagem que esse câncer trouxe para a gente pode dizer para ele, com muita calma, com muita paz e com amor, tá? Eu vou voltar nessa questão de amor porque ela é polêmica para muita gente. A gente pode dizer, tá, eu já entendi. Você pode ir embora, porque eu já entendi qual é a mensagem e eu já estou tomando as providências necessárias para resolver o problema. Tá? Por que eu digo que é polêmico dizer isso? Né? Porque a coisa que as pessoas mais falam, que eu mais ouço falar, é: eu quero me livrar disso, isso não me pertence, não quero, eu tenho raiva disso, eu tenho ódio disso. Né? Mas o câncer, gente, infelizmente, não é uma coisa externa.
né? É uma coisa da pessoa. Foi uma célula da pessoa que se modificou e o corpo da pessoa não conseguiu tirar isso da frente. Então, é uma parte nossa, né? Então, olhar com raiva é algo que a gente tem que vencer. Olhar com raiva para isso e com horror para esse câncer, a gente está trabalhando naquele modo que eu falei lá no início, o modo da emoção negativa, que é um modo estresse, que é um modo que debilita o sistema imunológico. Então, vejam que quando a gente alimenta esse sentimento de raiva da doença, ou de pesar mesmo, né? Pesar é menos pesado do que raiva. Mas quando a gente está nesse modo, a gente funciona com o nosso estresse muito elevado, né? Então, a minha proposta para vocês, para quem está vivendo isso, né? E quem já viveu, a Suzana disse que ela já teve a remissão, né? Acho que foi a Suzana que falou, que teve a remissão e que tem pavor da recidiva. Ainda é tempo de você olhar para o que aconteceu lá no seu passado e entender qual é a mensagem. E poder dizer para você mesmo, né? Para você mesma, já entendi a mensagem. Não precisa voltar, porque eu já estou fazendo. E faça, porque não adianta só entender e não fazer nada, né? Se o câncer veio te dizer que você está numa relação de casamento tóxica, que você está sendo agredida e você continua nessa situação, não adianta você entender. Você continua mantendo a situação para que o câncer surja. Então, a gente precisa agir, né? O entendimento vem junto com o agir. Tem uma pessoa aqui que eu não consigo identificar o nome. Silvane. Silvane de Joinville. Tá. Sempre fui assim, sem limites no trabalho. Quando o câncer veio a primeira vez, não parei. Aí veio a segunda, agora estou em repouso. Ótimo, perfeito. E agora estou entendendo a mensagem. É isso que eu gostaria de trazer para vocês, né? Um olhar diferente, um olhar bem diferente. É o olhar do amor por si mesmo, olhar com amor para esse corpo que precisou criar uma situação de doença para chamar a sua atenção, né? E com amor você resolve, você toma suas medidas e deixa ele ir embora. Fala para ele, pode ir. E às vezes isso daí não é só um falar assim tudo bem, tô falando. É falar mesmo, sabe? É falar mesmo. É sentar no canto, é meditar, é botar a mão talvez em cima do local onde está o câncer e falar assim, eu tô te entendendo, eu sei por que você veio, eu entendi a sua mensagem, pode ir, que eu já estou resolvendo. Tá? Várias vezes, não é uma vez só não, é várias vezes, é repetir isso. E se acalmar, né? Só de vocês fazerem as pazes com essa situação, vocês já vão aliviar muito, né? O medo, né? Os sentimentos negativos, os sentimentos complicados, né? Então, pessoal, o que eu queria partilhar com vocês era isso hoje. Eu queria que se alguém quiser colocar alguma questão aqui, quiser partilhar alguma situação para a gente conversar. Alguém falou em raiva, eu queria chamar atenção para esse sentimento também, que é um sentimento que muitas pessoas não admitem sentir, né? Porque toda a nossa... Oi, Josélia. Que toda a nossa criação, às vezes até religiosa, nos diz que a raiva é uma coisa feia. E que é um sentimento pequeno. Mas a raiva, muitas vezes, ela é uma defesa nossa, né? Quando a gente é agredido, a gente sente raiva. É natural que a gente sinta raiva. O que não é natural é ficar na raiva, né? Tem que resolver. Ficar na raiva é prejudicial, mas sentir a raiva para você até poder dizer não faça mais isso comigo,
porque eu não admito. Se a raiva não aflora, você não se defende, né? Então isso é importante também. Admitir os sentimentos de raiva, não tem vergonha em ter raiva. Raiva é natural. Raiva todo mundo tem. Ah, eu tenho. Eu tenho, só que eu não fico nela. Eu estou consciente de que não pode, né? A Suzana, vamos lá ver. Suzana diz, eu estou em remissão. Também entendi a mensagem. Eu sei que fui eu que fiz o meu cancro. Nesse caso, o linfoma de Hodgkin. De uma hepatite C veio o linfoma. Essa história de eu fiz o câncer, ela pode ser bem vista e ela pode ser mal vista, né? Fica mal vista quando a pessoa acaba se sentindo culpada, achando eu criei o meu câncer, né? Não é pesado assim, sabe? Foi o nosso corpo que tem o seu modo de funcionamento e ele cria a situação, né? Então, se você conseguir lidar bem com essa ideia de o meu corpo produziu algo a partir de uma situação que eu precisava resolver e sem sentir culpa, porque a culpa não leva a nada, ótimo. Aí você tem meio caminho andado para resolver a situação. Culpa é diferente de responsabilidade. A gente assume a responsabilidade por aquilo que a gente fez, deixou de fazer por nós mesmos, mas a gente não vive a culpa, né? Porque a culpa massacra, e a culpa gera aquele mesmo estresse, aquele mesmo cortisol que eu já falei, né? Então é isso. Que bom, Su. Já se perdoei. O perdão... peraí, gente, fiz uma bobagem aqui. O perdão é uma enorme parte do quebra-cabeça do câncer, sabe? Perdão. Perdão do outro, que causou certas coisas, perdão da gente mesmo, em relação aos outros e em relação a nós mesmos, né? Fazer o trabalho do perdão é uma parte importante da jornada. Gente, nós estamos chegando no finalzinho aqui. Deixa eu ver que horas são. Nós temos 3 minutinhos. Então, eu acho que não sei se dá tempo de falar mais alguma coisa aqui. Deixa eu ver se passou alguma mensagem aqui que eu não vi. Peraí. Acho que não, acho que está tudo certo. Então é isso. Se alguém quiser mandar alguma mensagem, trocar alguma informação comigo no privado, fica à vontade, vai lá, troca alguma informação. Se alguém quiser para as próximas lives vir aqui para trocar experiências em todos os aspectos, de alimentação, de vida emocional, o que fez, o que ainda precisa fazer, está aberto, eu vou ficar muito feliz de conversar com vocês. Tá bom, pessoal? É isso. Um beijo grande para vocês e semana que vem tem mais, tá bom? Beijinho.